Santo André Corsino. Inspire-se. Você já ouviu falar do lobo que se tornou cordeiro? Uma história de conversão que ecoa pelos séculos e nos lembra que, mesmo nas maiores trevas, a luz da graça divina pode brilhar com intensidade transformadora. No vídeo de hoje você conhecerá a vida de Santo André Corsino, um homem que nasceu da oração, percorreu caminhos tortuosos e, guiado pelo toque da misericórdia de Deus, tornou-se um dos maiores exemplos de santidade em sua época. Venha descobrir como a força do chamado de Deus transformou um jovem rebelde em um bispo santo e um verdadeiro pastor do povo. No dia 9 de janeiro, a igreja celebra Santo André Corsino, que entrou para a glória em 1373. Fatos como os narrados nos santos livros, em que Deus atende às orações de piedosos esposos, concedendo-lhes descendência, após muitos anos de aparente esterilidade, também se repetem na vida dos santos. Um exemplo disso é Santo André Corsini. André nasceu em Florença, no seio da nobre família Corsini, no dia da festa de Santo André Apóstolo. Esse fato influenciou seus pais a dar-lhe o nome do apóstolo, pois ele era o primogênito tão desejado. Antes de seu nascimento, sua mãe teve um sonho singular e profundamente marcante. Viu que o filho seria um lobo que, ao entrar na igreja dos carmelitas, transformava-se em cordeiro. A interpretação desse sonho só se revelou muito tempo depois. André, longe de ser o filho exemplar que seus pais esperavam, trouxe-lhes inúmeros desgostos. Em um momento de grande mágoa, sua mãe lhe disse: "Meu filho, vejo em ti o lobo, que me foi mostrado em sonho. A primeira parte do sonho já se realizou. Quando virá a segunda em que te transformas em cordeiro?" Profundamente impactado por essas palavras, André perguntou à mãe o significado do sonho. Ela então contou-lhe a visão e revelou que havia feito um voto a Deus e a Maria Santíssima de consagrar o filho ao serviço divino. Contudo, o cumprimento desse voto dependia também da vontade do próprio André. Arrependido e emocionado, ele lançou-se aos pés da mãe, chorou amargamente e prometeu mudar de vida. Foi até a igreja dos carmelitas, pediu admissão na ordem e tornou-se religioso. André enfrentou terríveis tentações, mas com a graça divina, permaneceu firme em sua nova vocação. Após o noviciado, seus superiores o enviaram a Paris, onde concluiu brilhantemente os estudos. Quando os parentes preparavam uma recepção festiva em Florença para a celebração de sua primeira missa, André dirigiu-se a um convento distante de sua cidade natal, celebrando com recolhimento, milagres e vida religiosa. Ainda jovem religioso, André realizou milagres, como curar um primo, João Corsini, de um tumor maligno e levar à conversão aqueles que viviam afastados de Deus. Em outra ocasião, ao batizar o filho de um amigo, chorou copiosamente explicando: "Choro porque esta criança nasceu para trazer desgraça à sua família." Suas palavras se cumpriram. O jovem morreu como traidor da pátria, e seus parentes foram degradados. Posteriormente, André foi nomeado superior do convento de Florença, destacando-se como pregador e guia espiritual. Quando o bispo de Fiesole faleceu, André foi eleito como sucessor, mas recusou o cargo, retirando-se para uma cartucha distante. Durante nova tentativa de eleição, uma criança de 3 anos exclamou: "Deus quer que André seja nosso bispo." Após ser encontrado, André aceitou o cargo, guiado por uma visão celestial. Como bispo, manteve uma vida austera, dedicando-se à oração, penitência e cuidado dos pobres. Sua administração era exemplar. Visitava os doentes, promovia a paz entre adversários e reconciliava famílias. Em Bolonha, conseguiu apaziguar a divisão entre aristocracia e povo, sendo chamado de Anjo da Paz, morte e canonização. No Natal de 1372, André teve um desmaio, recebendo uma revelação divina de que morreria em 6 de janeiro. Após uma breve enfermidade, preparou-se espiritualmente, recebendo os sacramentos com devoção. Suas últimas palavras foram: "Agora deixai, Senhor, vosso servo partir em paz, segundo a vossa palavra." Seu corpo foi sepultado na igreja dos Carmelitas, em Florença, onde passou a ser venerado como santo.
Urbano VIII o canonizou em 1639, transferindo sua festa para 4 de fevereiro. Santo André Corsini é padroeiro de Florença. Reflexões. O uso do tempo. Santo André Corsini dedicava as noites à oração, algo que o mundo moderno poderia chamar de mania religiosa. No entanto, ele sabia que o tempo deve ser usado para a glória de Deus. Como diz Santo Lourenço Justiniano, que direi no dia do juízo se desperdicei minha vida? Como poderei encarar o Senhor? Pergunta: como tens utilizado o tempo que Deus te deu? Recorda-te de que prestarás contas pela tua administração. Aceitação do sofrimento. André recusava remédios para aliviar suas dores, oferecendo-as a Deus. Embora o uso de medicamentos seja lícito, as doenças podem ser um meio de santificação, como ensina Santo Agostinho. A doença do corpo é saúde para a alma. Reflexão. Se Deus te enviar uma enfermidade, aceita-a com humildade, confiando em sua providência. Sonhos e revelações. O sonho da mãe de André foi uma verdadeira mensagem divina. No entanto, a maioria dos sonhos não tem significado espiritual. Como ensina o livro do Eclesiástico, 34, 6 e 7, os sonhos desviaram muitos e os fizeram cair por depositarem neles sua confiança. Santos do Martirológio Romano, memória de hoje. Em Roma, Santo Eutíquio, mártir, sepultado nas catacumbas de São Calixto. Em Fossombrone, Itália, santos mártires Aquilino, Gemino, Gelásio, Magno e Donato. Em Amatrice, Itália, São José de Leonissa, missionário capuchinho, que sofreu perseguições dos muçulmanos e trabalhou como pregador na Úmbria. Faleceu em 1612. Santo André Corsino, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que concedestes ao vosso servo Santo André Corsino a graça de uma vida de penitência, humildade e amor ao próximo. Fazei-nos, por sua intercessão, caminhar na santidade de vida, buscando sempre a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.